Vamos de Palavra de Deus, Bíblia, novamente, fazer a segunda parte de Isaías 60. Eu havia feito do 1º ao 11º versículo. Agora vou fazer mais um vídeo, se quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, do 12º ao último, que é o 22º, ok? Acompanhe comigo lá. O 12º versículo de Isaías 60. Começa assim: porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. Isaías fala de Jesus, né? Outro vídeo já vi falado, em todos vem falando. Se você não sabe, né? Isaías fala de Jesus. O 13º. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho, conjuntamente, para ornarem, combinarem, né? Ornarem o lugar do meu santuário, para ficar tudo homogêneo, ficar igual, né? Parecido, ficar bem bonito. E glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Olha isso. A terra, né? O 14º. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ok? Santo de Israel. Só um segundo. O 15º versículo fala assim: em vez de desprezo e do aborrecimento, a que foste votada, de modo que ninguém passará, ou melhor, que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, eterna, né? Perpétua. Um gozo de geração em geração. Olha só como é maravilhoso você acreditar, né? Ter fé em Deus, ter fé em Jesus. Tá falando aqui de como será, né? Nossa vida sem ímpios, sem morte, sem tristeza, sem ímpios, sem tristeza nenhuma, só alegria, né? O 16º. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e o possante de Jacó. 17º. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores, e justos os teus exatores. Não haverá injusto, somente pessoas justas, e tudo será justo. Ok? Nada estará fora da bondade, do amor de Deus, do correto, né? As pessoas justas viverão justo. Aqueles que têm fé em Deus, né? Que têm fé, preciso ter fé em Cristo. 18, né? Nunca mais se ouvirá de violência, olha só. Na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. 19º versículo fala assim: nunca mais te
servirá o sol para a luz. Nunca mais te servirá o sol para a luz de dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz. Olha isso. Perpétua, e o teu Deus a tua glória. Olha isso. Pensa numa maravilha que será, né? A terra que herdarão os filhos de Deus. Então eu prefiro crer, ok? O 20º versículo fala assim: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Como temos hoje, né? Lua minguante, lua cheia, lua nova. Não terá isso, não minguará. Porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Não haverá morte, como eu falei, né? Então será assim. O 21º e penúltimo versículo fala assim: E todos os do teu povo serão justos, só justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim plantados. Olha isso. Ou melhor, por mim plantados. Serão renovos por mim plantados. Então é Deus quem faz, né? Obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor, né? O 22º e último versículo, deixa eu ver se está certo, exatamente, de Isaías 60, fala assim: o menor virá a ser 1000, e o menino um povo grandioso. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Olha que maravilha. Isaías 60, fim daqui. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre Jesus, né? Jesus, maravilhoso. Ele veio para acabar com a igreja de tijolo e nos falar, nos mostrar com obras e com as coisas físicas o espiritual, e mostrar que nós somos a igreja. Ele é a igreja, né? Pois disse que se derrubassem aquela igreja, ele reconstruiria em 3 dias, seria a ressurreição que houve já, né? E entenderam que ele falava sobre aquela casa de pedra que chamam de templo. Então, tudo errado, né? Tudo errado. O templo somos nós, né? O templo é Jesus, o templo somos nós. Então é preciso tomar posse disso. Se você negar isso, você está negando o que Jesus fez. Ele já fez o sacrifício. Se você vai num templo onde eram feitos sacrifícios, você está negando a Jesus. Se você está dando dízimo que não existe, você está negando a Jesus, pois ele fez a última ceia e ele, né, a respeito da ceia, não existe mais ceia, e o dízimo eram para os levitas. As 11 tribos plantavam, colhiam, 10% davam para os levitas que cuidavam do tabernáculo, onde havia dentro a Arca da Aliança, ok? E, entendendo errado, Davi, ao invés de esperar Jesus, que seria o templo, que Deus falou, ele achou que a descendência dele a fazer um templo, erradamente, seria Salomão, e então incumbiu ele de construir um templo de pedra, e tirou o tabernáculo do lugar e botou dentro de um templo de pedra, coisa que não era para ter sido feita. E daí veio Jesus, então veio Jesus, né? E quase todos conhecem a história, né? De que tentou nos alertar a respeito de templo, tentou tirar para fora, eclésia, tirados para fora, aqueles que foram tirados para fora do templo, e aberto os olhos para a verdade de que não havia condições de ter templo, não era para ter templo. O templo era Jesus, e todos desprezaram a pedra angular. Ok? Então, diante disso, nós
fomos incumbidos de, conhecendo a verdade, todos que conhecem a verdade vão pregar isso. Jesus falou que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Os que foram chamados e escolhidos estão com os olhos abertos, com as luzes, com as lamparinas acesas, como se diz na Bíblia, pois já conhecemos a verdade. Estamos, conhecendo, se aprofundando mais na palavra, através de vídeos no YouTube que os pastores não querem de jeito nenhum que vejam, pois apresenta a verdade. No filme The Chosen, por exemplo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, vendo o vídeo, se torna mais real e mais explicativo ainda. Se você vem para a palavra e lê, você está lendo. Se você vê um vídeo da conversa, você vê que ele, como está na palavra, fala que haveria um tempo em que nem no monte e nem em Jerusalém adorariam a Deus, mas em qualquer lugar do mundo, em espírito e verdade. Pois a mulher samaritana havia dito, eles dizem que é preciso adorar no monte ou em Jerusalém. E ele fala, é porque o templo está lá. Mas eu vim para acabar com isso. Pois não há lugar específico. Ele falou certa vez, dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, mas não acreditem. Então, ele está dentro de nós. Nós somos casa do Espírito Santo que ele prometeu enviar e enviou. Tome posse disso. Não negue a Jesus. Tome posse disso. Ele falou que viriam lobos, e há. Desde a época dele, ele falou que o mundo jaz no maligno, e hoje em dia você vê, não é diferente o sistema religioso da época dele. É igual ou pior. Então, quando você contribui com isso, com um templo de pedra, quando você financia, você está negando a Jesus. Presta atenção nisso. Ah, mas eu quero ajudar, ajude o próximo. Encontre uma família em que você acha que estão trabalhando, mas não estão vencendo, existem muitas, e ajuda, uma cesta básica, ajuda com algum pagamento de alguma conta de luz, de água. Você está fazendo o ID de Deus, você está ajudando ao próximo, você está olhando, fazendo bem sem olhar a quem. Você nem conhece a família, você sabe que ela está passando necessidade, você usa da tua bondade, quem pode, É isso, esse é o ID de Deus, ser bom, acreditar, ter fé em Jesus como o único e suficiente Salvador, único. Não adorar ídolos de maneira nenhuma, só adorai a mim que sou teu Deus, como está na palavra, Só adorai a Deus. Então, há muita coisa, além de errada, sendo tida como certa. E Deus o livre que falem para certas pessoas que isso é errado. Então a gente vem nas redes sociais e faz um vídeo, vai chegar às pessoas e vai convencendo. O Espírito vai convencendo, não sou eu que vou convencer. Eu fui convencido pelo Espírito. Então quem vai te convencer é o Espírito. Eu nada posso fazer além de fazer vídeos levando a verdade. E Paulo falou, ai de mim que não leve a verdade. Ai de mim que não leve a palavra de Deus. Então tem que levar de maneira correta, levar a verdade. E não distorcer versículos para ganhar dinheiro, pois aqui eu não peço dinheiro nenhum, não quero dinheiro nenhum de ninguém. Se eu vir a monetizar, que acredito que ainda não estou, será patrocínios de empresas que pagam um pouco lá para divulgar, para mostrar o vídeo. Isso é Deus quem cuida dessa parte. Mas você que está vendo o vídeo não está pagando nada e nem deve. Ok? Então é assim. O vídeo de Deus é assim. Dar de graça que recebeu de graça. A palavra maravilhosa que salva, que cura, que restaura. Tira presos da prisão e transforma essa pessoa numa pessoa justa, honesta, íntegra, trabalhadora. Ok? Para a honra e glória de Deus. Ele cresce, nós diminuímos. É assim que funciona. Você tem a verdade nas tuas mãos. Se você ainda não tem uma Bíblia, leia, compre e leia, ou adquira. Você consegue até de graça a Bíblia. Mas é um investimento. Se você tiver que pagar um investimento para a tua vida. Você lê, estudar a Bíblia, ver vídeos no YouTube, não de dancinha no TikTok, mas sim vídeos que falam. Procura lá.
Você vai ver outras pessoas falando sobre isso, sobre a verdade. Procura que você vai achar no YouTube. A verdade sobre o Evangelho. A verdade sobre Atos 17 e 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vou ficando por aqui. Fique com essa palavra, meditem nela, pense no que eu falei, peça ao Espírito Santo discernimento e fiquem com Deus.